se fosse o Luciano que estivesse começando, ele ia exigir de vocês um bom dia mais caloroso, né? Bom dia de novo. Bom dia! Muito bem. Bom dia também aos colegas aí dos demais estados que estão participando aí de mais essa nossa edição do programa de aperfeiçoamento de professores do ensino médio. Esse é o nome oficial, mas, na verdade, do ensino básico talvez fosse o nome mais apropriado aí para o nosso curso. Esse ano, a gente tem uma ligeira adaptação no nosso calendário aí da semana, do nosso programa da semana, por conta aí do rescaldo aí da Copa, né? Então, estamos começando um dia depois. Então, eu chamo a atenção de que de terça até quinta-feira, nós vamos trabalhar como de hábito, isto é, com aulas pela manhã, no horário de 9 a meio-dia, com intervalo aí de 10h15 às 10h45. Um tempo para vocês trabalharem em cima dos exercícios e, finalmente, uma sessão de discussão dos diversos grupos, que, como sempre, eu digo que é a sessão mais importante desse nosso programa. Essas aulas expositivas, por exemplo, elas estão sempre disponíveis, elas são gravadas, ficam no site, vocês podem, inclusive, ter acesso a elas, até tendo ou não participado aqui do nosso programa. Mas a sessão de discussão, essa é uma oportunidade única. É a oportunidade de interagir com os colegas, é a oportunidade de tirar dúvidas, é a oportunidade de se colocar. Tá? Então, a gente sempre pede que vocês, de fato, participem com muito empenho aí dessa parte. Né? Eu diria que aí é onde verdadeiramente vocês têm uma experiência de aprendizagem aqui do nosso curso. Na sexta-feira, então, é que a gente vai ter que fazer uma adaptação aí do horário. Vamos ter aulas expositivas pela manhã, como sempre. Vamos ter uma versão mais compacta aí da discussão dos problemas e, no final da tarde, a avaliação que vai ser um conjunto de questões que visam avaliar todos nós, na verdade. Não é avaliar vocês individualmente, mas avaliar até que ponto esse que nós fizemos aqui durante a semana, né, contribuiu para que vocês tivessem um melhor domínio dos tópicos que a gente vai discutir aqui. Então, como vocês sabem, né, essa realização do curso, ela é relativa ao livro Temas e Problemas Elementares, que, quando foi publicado há alguns anos atrás, visava exatamente que esse nosso grupo fizesse uma contribuição em termos de aperfeiçoamento do professor, que atingisse também aquele professor que não necessariamente atua no ensino médio. Então, os temas que são abordados aí nesse livro são temas do segundo segmento do ensino fundamental, tá? Tem a ver com o que se faz no sétimo ano, oitavo ano, tá? Nono anos. Tá? E agora tem uma importância especial porque esse livro é indicado como referência para a preparação, tá, ao exame do Profmat. Então, nós sempre olhamos esse nosso programa de aperfeiçoamento não como o ponto final para o professor, e sim como ponto inicial. A gente nunca achou que, pronto, veio aqui o programa de aperfeiçoamento, está aperfeiçoado. Não, tá? A ideia foi exatamente que o fato de vocês participarem de um programa como esse abrisse aí a perspectiva de quanto ainda havia a aprender. Tá? Porque esse é um ponto fundamental. A gente, para ter consciência, tá, de que precisa aprender, tem que aprender antes alguma coisa. Tá? Quanto mais a gente aprende, mais tem consciência de que há coisas aí
aprender. Então, o ProfMat, né, é uma excelente oportunidade para professores ingressarem nesse caminho aí de aperfeiçoamento profissional. Tá? É um mestrado profissional projetado realmente para professores em exercício, tá? Mas os polos, de modo geral, eles oferecem algumas vagas também para, por exemplo, pessoas que ainda não são professores aí do ensino público, e acho que vale a pena vocês cogitarem, tá, de colocar isso aí no caminho profissional de vocês. Tá? Então, nessa nossa realização, né, motivo para nessa realização de julho a gente ter, nos últimos anos, escolhido falar disso, é porque esse nosso curso acaba servindo também como uma ajuda aí para quem está se preparando, tá, para fazer o exame do ProfMat. Esse ano, inclusive, a gente tem uma vantagem de que o edital ainda não saiu. Então, todos vocês, em princípio, podem participar, tá, se quiserem. O edital deve ser lançado aí nos próximos dias e a prova provavelmente vai ser em outubro. Então, há ainda bastante tempo aí para todos participarem. Então, o nosso tema de hoje é contagem. Então, a presença desse tema entre a lista de assuntos a serem tratados aí na segunda parte do ensino fundamental, a gente acha que é bastante importante em termos aí de tentar contribuir, tá, para uma mudança, né, que já está prevista, já está contemplada nos próprios parâmetros curriculares. Então, os parâmetros curriculares colocam que, nos diversos ciclos, o aluno deve ter contato, tá, com problemas de contagem, problemas simples de contagem, ao invés de deixar esse assunto, tá, relegado apenas da forma como classicamente aí tem sido feito, para a segunda série aí do ensino médio. Tratar disso, tá, somente na segunda série do ensino médio, tá, condenar os alunos que têm esse contato apenas nessa época, tá, a ver esse tópico, tá, primeiro como um tópico muito diferente do resto das coisas que se aprende no ensino médio, e para ter grande dificuldade, tá, no domínio desse assunto. E, na verdade, esse é um assunto extremamente elementar, tá, no sentido de que ele depende muito pouco, tá, quase nada, do ferramental que o aluno tem que desenvolver. Por exemplo, se você vai tratar um tópico que tem a ver, digamos, equações exponenciais, o aluno, para isso, tem que ter um traquejo de manipulações algébricas, etc. Então, alunos que, por exemplo, sofrem daquele falta de base, tá? Falta de base, muitas vezes, é falta de uma escolaridade regular, não teve professor, o professor não foi bom, teve poucas aulas, etc. Tem muita dificuldade nesses assuntos que são cumulativos. Contagem é, inclusive, um excelente tópico para você recuperar, resgatar alunos, tá, que gostam, têm talento para matemática, mas, por uma razão ou por outra, ficaram um pouco fora da matéria por essa dificuldade da matemática ser cumulativa. Ele não sabe manipular bem algebricamente, então tem dificuldade com isso. Em contagem, basicamente, o que o aluno tem que dominar é o significado das operações aritméticas. Tá? Essa é a base. Tá? E tanto na maneira como a gente cobra isso
como isso é cobrado nos exames de acesso do Profmat, como isso é cobrado, por exemplo, na OBMEP, que procura mostrar também esse tipo de coisa aí esse tópico aí para alunos e professores. Tá? O fundamental, tá, é trabalhar com esse assunto com essa conexão com as operações. Tá? Então, que operações? Ora, o significado tanto da adição quanto o significado da multiplicação tem tudo a ver com contagem. Tá? E, na verdade, eu não preciso nem colocar isso aí em palavras, eu posso mostrar isso em figuras. Tá? Então, o aluno, lá no ensino fundamental, aprende o significado da adição com figurinhas desse tipo. Tá? Tenho 3 balas aqui, eu tenho 4 balas aqui nesse outro conjunto de juntos. Tá? Quantas balas eu tenho no total? Ora, 3 mais 4 igual a 7. E esse é um significado fundamental da adição, que é o que, quando eu tenho 2 conjuntos de juntos, quer dizer, sem elementos em comum, e quero calcular, quero encontrar qual é o número total de elementos, tá? O que eu tenho que fazer é somar, tá? A quantidade de elementos que eu tenho em cada um desses conjuntos. Simples, não? Então, muitos problemas de contagem usam esse tipo de raciocínio na sua solução. Tá? A multiplicação, tá? Também um enunciado aqui, tá? Sem palavras, podia ser esse aqui. Então, esse tipo de situação, tá, é uma situação esquemática que ocorre em muitos problemas de contagem. Tá? Então, como é que eu posso interpretar, tá, o que está ocorrendo aqui? Eu tenho que tomar 2 decisões consecutivas. Tá? Então, a primeira decisão pode ser tomada de 3 modos diferentes. 1, 2, 3 modos diferentes. E qualquer que seja a decisão que eu tomei nessa primeira etapa, a segunda decisão pode ser tomada de 2 modos diferentes. Então, o número total de maneiras de eu tomar essas 2 decisões consecutivas corresponde ao produto 3 vezes 2 igual a 6. Tá? Esse é o famoso princípio multiplicativo. Quer dizer, o princípio multiplicativo, que é uma ferramenta fundamental para resolver problemas de contagem, tá? O que ele diz é exatamente isso. Se eu tenho que tomar decisões consecutivas, tá? A primeira pode ser tomada de P modos. A segunda pode ser tomada de Q modos. E é importante, qualquer que tenha sido a primeira decisão, então o número total de possibilidades para eu tomar as 2 decisões de modo consecutivo é igual a esse produto. Tá? E a razão do princípio multiplicativo é essa figurinha que está aqui. Tá? Então, em todos os níveis, tá? Isso vale também para ensino de contagem, tá? Quando você retoma o assunto no ensino médio. Essa deve ser a âncora. Tá? A gente conta usando o significado das operações aritméticas, que são das primeiras coisas que o aluno aprende aí na vida matemática. Por isso que é um absurdo completo, tá? Um aluno lá de 2º, 3º ano do ensino fundamental resolver problemas de contagem, né? Faz uns probleminhas desse tipo, coloca num dispositivo, pergunta quantas bolinhas você vai formar, e depois esquecer disso completamente, só retomar lá na 2ª série do ensino médio. Dá para retomar esse assunto, tá? Muitas vezes. Você vai dizer, tá bom, dá para retomar. Mas é importante que o aluno saiba
resolver problemas de contágio? Então, quando as pessoas têm a atitude correta para resolver problemas de contagem, tá? Essa resolução é algo extremamente educativo. Tá? Então, o que eu digo como atitude correta? Então, primeiro, deixa eu falar qual é a atitude incorreta, tá? E que, infelizmente, ainda é praticada de vez em quando aí, no ensino desse tópico. A atitude incorreta, tá, é a atitude de achar que você tem meia dúzia de fórmulas, tá, que vão resolver todos os seus problemas de contágio. Tá? Então, por exemplo, no ensino médio, infelizmente, ainda há livros didáticos que começam o assunto de análise combinatória. Então, só o nome, análise combinatória já é algo pomposo, isso deve ser difícil. Tá? Análise combinatória, esse nome parece um nome complicado. Aí começa com fatorial. Tá? Então, começa lá, vamos ensinar um novo símbolo fatorial, que é essencial para você resolver os problemas, e vamos começar resolvendo os problemas algébricos sobre fatorial, para ficar claro que você, aluno, que tem dificuldade com manipulação algébrica, fique longe desse tópico, ele vai ser difícil para você. Tá? Se você quer afastar um aluno do tópico, essa é a estratégia mais eficiente. Tá? Então, essa é a atitude incorreta. A atitude correta, tá, é você estimular os alunos. Tá? A primeira coisa, tá, é colocar-se no papel ativo de quem vai realizar a tarefa. E essa realizar a tarefa é formar grupamentos, tá? Porque normalmente os problemas de contagem pede para você fazer uma arrumação, tá, de alguma maneira, e pergunta quantas são as maneiras de se fazer isso. Então, colocar nessa posição ativa, ao invés de ficar buscando uma fórmula. Tá? Não tem fórmula. Você tem primeiro que entender como é que as coisas vão ser formadas. Tá? Segundo, planejar a tarefa dividindo em etapas. E este é exatamente o ponto principal do aspecto educativo de você ensinar problemas de contagem. Tá? São poucas as vezes que do nosso ensino a gente coloca os alunos para planejar. Tá? E para resolver um problema de contagem, tá, essa habilidade ela é desenvolvida. Você tem que planejar como vai fazer isso. Tá? A terceira recomendação, tá, e em algumas realizações anteriores eu chamei essas três indicações aqui do que eu estou chamando de atitude correta, de mandamentos do Morgado, tá, em homenagem ao professor Augusto César Morgado, que fazia parte aqui do nosso grupo, tá, e com o qual muitos de nós, tá, isso inclui a mim, acho que inclui o Luciano, né, também, aprendemos a olhar problemas de contagem desse modo. Tá? Então, o terceiro mandamento dele é atacar inicialmente as etapas mais complicadas. Isso aí vale como uma posição quase que filosófica mesmo. Tá? Você tem que planejar um processo, tá? A maior besteira que você pode fazer é pensar primeiro no que é simples, tá? E deixar o complicado para pensar no final. Porque esse complicado vai estar provavelmente mais complicado ainda, porque vai ter que depender de decisões que você já tomou no início sem levar isso em conta. Tá? Isso se reflete bastante bem, tá, nos problemas de contagem.
Tá? Então, o que eu vou fazer, tá, é fazer agora uma série de exemplos aí com vocês, tá, de problemas que tenham sido, que caíram, tá, em provas da OBMEP, tá, e em exame de acesso aí do Prof. Mate, em que a gente pode, então, ter a oportunidade de treinar, tá, essa atitude. Então, vamos lá, eu vou projetar aqui o primeiro problema. Então, esse problema que está aí, aliás, quem quiser problemas interessantes que possam ser trabalhados, tá, com alunos do ensino básico de vários níveis, tá, pode encontrar isso aí nas provas da OBMEP. Tem sempre problemas. Tá? Este problema aí é o problema 20 aqui que eu estou falando. Tá? Então, é o último problema da prova do nível 1 da OBMEP. Tá? Isso significa que esse problema foi colocado, né, para alunos aí do 6º e 7º anos, tá? E é um problema muito difícil para alunos do 6º e 7º ano. Não à toa é a última questão, tá, aí da prova. Então, a gente quer saber quantos são os números ímpares de 5 algarismos, nos quais a soma dos algarismos das unidades das dezenas é 16, e a soma de todos os algarismos é um múltiplo de 5. Tá? Então, um minutinho aí, tá, para vocês entrarem aqui no problema. Tá? Então, primeira coisa é colocar-se no papel de quem tem que escrever um número como esse. Então, certamente, a primeira vez que eu olho para esse problema, tá, eu não fico parado. Tá? Tem uma coisa que eu faço assim, direto. Tá? O que eu faço direto aqui? Antes até de pensar qualquer coisa, eu faço isso aqui. Tá? Ora, vou ter que construir um número de 5 algarismos. Tá? Então, tenho aqui um esqueminha aqui para eu começar a pensar no problema. Vou ter que preencher, tá, esses espaços que estão aqui de uma maneira apropriada. Tá? A segunda coisa, tá, é tentar dividir esse processo em etapas. E, na hora de fazer essa divisão em etapas, levar em conta, na sua ordenação, a terceira recomendação. Começar pelas coisas que são mais restritivas. Então, quais são as etapas que vocês identificam que devem ser percorridas aí para formar esse número? Não estou contando ainda, tá? Na primeira fase aqui, tá, se coloca como alguém que tem que construir exemplos aqui. Tá? Se você quer construir exemplo de um número satisfazendo a todas essas restrições, tá, você não vai sair escrevendo esse número aqui que não vai dar certo. Você não vai conseguir realizar a tarefa de produzir um número ímpar com 5 algarismos, nas quais a soma dos algarismos das unidades e dezenas é 16 e a soma de todos os algarismos é igual a 5. Então, por onde é que a gente tem que começar? Final do número. Final o quê? No último algarismo? Vou começar a colocar esse último algarismo aqui? 3, por exemplo? Já me ferrei. Não posso colocar 3 aqui. Por quê?
Se eu colocar 3 aqui, não dá para ser 16. Então, na verdade, essa é uma etapa. Essa é uma etapa, tá, que eu vou ter que perseguir. Tá? Escolher adequadamente a terminação desse número. Tá? E não é o último algarismo. Eu tenho que escolher os 2 últimos aqui. Tá? Então, vamos lá. Essa parece ser uma etapa natural para a gente começar este processo. Tá? Como é que eu posso escolher esses 2 últimos algarismos aí desse número? A soma tem que ser 16. Então, como é que eu resolvo esse subproblema de contagem? De quantos modos eu posso escolher, tá, esses 2 algarismos de tal maneira que a soma seja 16? Então, eu coloquei lá que as principais técnicas para resolver problemas de contagem, tá, são usar o significado da adição, tá, e da multiplicação. Mas, na verdade, tem uma técnica 0 aqui, anterior a essa, tá, que é listagem organizada. Aliás, por favor, se um aluno de vocês, na hora que você propõe um problema de contagem, resolve esse problema listando todas as possibilidades de uma maneira organizada, tá? E quando você esperava que ele usasse aquela fórmula complicada aí que você ensinou para ele, por favor, um aluno que faz um problema de contagem com uma listagem organizada está completamente correto. Tá? Pode tirar ponto porque o cara listou. Ah, mas eu queria que ele usasse a fórmula. Então, da próxima vez, planeje a sua prova, tá, para o resultado ser, em vez de ser 7, tá, ser 2.423, tá? Porque 7 ele consegue listar, 2.423 não. Então, você quer que o aluno use, formule o problema de tal maneira que essa simples listagem organizada não seja viável. Mas um problema em que o aluno conte por este processo, tá, se a listagem for feita de maneira sistemática correta, é uma solução perfeita. Então, na verdade, essa é a maneira como a gente vai resolver esse subproblema, né, de encontrar as maneiras pelas quais esse número pode ser terminado. Né? Porque se eu tenho que a soma dos 2 algarismos, tá, deve ser 16, tá? Então, a maior possibilidade aqui para o primeiro algarismo é 9. Tá? Então, eu posso ter 9 mais 7. Eu posso ter 8 mais 8. Posso ter, calma, estou olhando a soma 16. Posso ter 7 mais 9. Tá? Todas essas possibilidades me levam a 16. Mas, como alguns de vocês já balançaram a cabeça aqui, como o número tem que ser ímpar, na verdade, essa 8 mais 8 está fora. Tá? Então, a gente já sabe como esse nosso número termina. Tá? Ele termina ou por 97 ou por 79. Tá? Não tem outras possibilidades, tá, para o fim desse número. Tá? Bom, então, pode ser, aí na nossa solução, pode ser que a maneira de resolver seja usando a adição. Pode ser que eu tenha que contar separadamente, tá, os números que terminam por 97 e os números que terminam por 79. Pode ser, eu não sei ainda, isso eu vou descobrir aqui na continuação aqui da minha análise, que tanto faça. Tá? Se tanto fizer, se o número terminado em 79 ou 97 não tiver impacto, tá, nas outras etapas da solução, pode ser que eu possa abreviar o meu processo usando a multiplicação.
Lembrando que uma multiplicação nada mais é do que uma soma abreviada, né? Então, esse 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Tá? Então, essa é a primeira etapa, tá? E ela, então, foi bem sucedida. Bom, agora o resto. E agora? Como é que a gente vai fazer? Então, nós já nos demos conta, tá, de duas condições do enunciado. O número tem que ser ímpar e a soma dos algarismos da unidade de dezenas é 16. Agora, só tem mais uma coisa. Tá? A soma dos algarismos, tá, tem que ser um múltiplo de 5. E aí? Quero ouvir sugestões. O que a gente faz agora? Então, uma possibilidade aí que está sendo colocada, tá, é tentar olhar, tá, contar quantos são os números, tá, para cada um dos possíveis múltiplos de 5. Tá? Então, essa é até uma maneira natural de pensar no problema. Então, a gente chegou aqui, tem soma 16. Então, o enunciado diz que a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 5. Tá? Então, pode ser igual a 20, 25, 30, 35, e a gente tentar contar isso separadamente. Tá? Parece uma coisa natural, mas quem faz isso se dá mal nesse problema. Tá? Está errado? Não está errado. Tá? Mas não é a maneira eficiente aí de resolver esse problema. Maneira eficiente de resolver o problema, tá, é a seguinte. Vamos lá. Vamos com o final 97 ou 79, tentar escrever um número que seja que satisfaça essa restrição. Quero um número só. Como é que a gente faz? Vamos lá. Vou escolher um algarismo aqui. Qual que vocês querem escolher? Vou até botar aqui com outra cor, que não é da contagem aqui mesmo. 4. Ok, pode ser 4. Tá? Agora escolha um outro algarismo. 0. E agora? Então, deixa eu só para... Bom, deixa o 0 aqui. Tá? Será que a gente chegou aqui num caso impossível aqui para terminar o problema? Não. Por quê? Até esse momento, tá, essa soma está sendo 4 mais 0 mais 16, tá, deu 20. Então, esse número já é múltiplo de 5. O que significa que se eu colocar um 0 aqui, dá tudo certo. Mas só 0? Não. 5 também. E essa é a estrutura fundamental do problema. Tá? Vocês escolheram 4, 0. Tá? Escolham 2 outros algarismos aqui, por favor. Dá outro palpite aqui. 3 e 1, por exemplo. Que agora ficou diferente. Porque 3 mais 1... Não, 3 mais 1 não, gente. Ah, que coisa. 3 e quê? Qualquer coisa que não seja 1. Que não seja 7. Tá bom. 3 e 7 tá bom. 3 e 7, tá, deu 10. Tá? 10 mais 16, tá, deu 36. Tá? Então, 26.
Ainda bem que para efeito do problema tanto faz aqui. Deu 26. Tá? 26. Para completar um múltiplo de 5, o que eu tenho que colocar aqui? 4. Mas só o 4? Essa é a estrutura. Tá? Qual é a estrutura que esse problema tem? Na verdade, para completar essa minha tarefa, tá, de formar um número que satisfaça todas as condições do enunciado, tá, eu tenho uma certa liberdade, tá, para escolher esses dois primeiros algarismos, tá, como eu queira. Tá? Porque qualquer que seja a escolha que eu faça aqui, tá, eu vou ter sempre duas oportunidades, tá, para produzir, tá, um número que seja múltiplo de 5. Tá? Na verdade, sempre o que vai acontecer é que, no máximo, adicionando 4 unidades a esse número, de 0 a 4 unidades, tá, para completar o primeiro múltiplo de 5. Tá? E aí eu sempre vou poder somar mais 5 e produzir um outro múltiplo de 5. Está claro isso? Então, se, por exemplo, aqui que eu terminei em 20, tá, as possibilidades são 0 e 5. Se eu terminei em 26, as possibilidades são 4 e 9. Tá? Qualquer que seja essa soma, eu vou ter exatamente duas maneiras de completar esse meu número. Tá? E essa dá uma solução muito eficiente aí para o problema. Tá? Então, qual é a solução eficiente do problema? A primeira etapa é essa. Tá? Qual é a segunda? Então, essa eu vou escolher como a primeira etapa. Formar o final. Tá? Qual vai ser a segunda etapa? E aí tem uma coisa, tá? Essa vai ser a segunda etapa, essa vai ser a terceira etapa, essa vai ser a quarta etapa. Tá? E é muito importante que a segunda etapa seja essa, tá? Eu vou mostrar a vocês aí por quê. Então, com essa organização, escolho o final, tá? Tem que ser 97 ou 79. Tá? Então, a primeira etapa, eu tenho duas possibilidades. Na segunda etapa, quantas possibilidades eu tenho? A segunda etapa é a escolha do primeiro algarismo, tá? Das dezenas de milhar. Quantas são as possibilidades? 9. Pode ser qualquer coisa menos 0. Terceira etapa, 10, porque esse algarismo aqui não tem nenhuma restrição, pode ser qualquer coisa. Tá? Quarta etapa, qualquer que seja a decisão que a gente tomar, e essa é o que torna esse problema difícil, tá? Mas com uma solução não tão difícil assim. O difícil é você ver que tem essa maneira aí de organizar o problema. Qualquer que tenha sido as nossas escolhas, tá? No final das contas, eu vou ter duas possibilidades. Tá? Então, o número total de possibilidades é o produto, tá? Porque cada uma dessas decisões, o número de possibilidades não depende do que eu fiz antes. Tá? Então, qual é o número total de possibilidades? 2 vezes 9 vezes 10 vezes 2, 18, 180, 360 possibilidades no total. Ok? Bonito o problema? Fácil ou difícil? Depois é fácil. Não? Essa é uma característica. Depois é fácil. Acontece com muita frequência com programas de contagem. Depois eles ficam fáceis. Tá?
Agora, deixa eu ilustrar a vocês, tá, como essa terceira recomendação é importante. Tá? Então, aqui era mais ou menos óbvio, tá, que a gente tinha que começar pelo final, tá? Porque essa condição aí de que a soma tem que ser 16, claro que a gente tinha que atacar isso aí no final, porque se a gente fosse fazer o contrário, aqui chegasse, por exemplo, a um 3, não tinha como prosseguir. Tá? Mas é importante também que a segunda etapa seja essa. Tá? Você podia pensar, não, já que eu estou preenchendo o número do final para o início, vamos continuar assim. Assim, ó, as duas últimas posições, vamos fazer aqui. As duas últimas posições eu posso preencher de dois modos. Tá? Depois eu vou preencher essa aqui. Quantos modos? Quantos modos? 10, né? Depois eu vou preencher essa aqui. Quantos modos? 10. Tá? E agora, de quantos modos eu posso preencher o primeiro aqui? É o mesmo raciocínio anterior, tá? Porque quando eu somar esses algarismos, tá? Eu sempre vou poder completar, tá? Para ser um múltiplo de 5. Sempre. Ó, se por acaso as escolhas tivessem sido 79 aqui, e tivessem sido, como a gente fez aqui, 4 e 0, tá? O que aconteceria? Qual é a soma? 20. Então, quais são as possibilidades aqui para completar um múltiplo de 5? 0, mas 0 não pode. Então, se a gente fizesse nessa ordem, tá, violando o 3, tá, que é atacar inicialmente as etapas mais complicadas, mais restritivas, tá, a gente ainda assim não conseguiria fazer o problema dessa forma. Tá? Então, depois de resolver, tá, o que vai acontecer aqui no final, tá, para a solução prática, tá, com o princípio multiplicativo, é fundamental que a gente considere a seguir, tá, o que vai acontecer lá com o primeiro algarismo. Ok? Muito bem. Vamos ver um outro problema, também da OBMAP. Esse aqui, esse é da prova de 2012. Tá? Essa é uma questão da prova do nível 2, né, que é para alunos de 8º e 9º ano. Então, o problema, no final das contas, tem o item D, que não está aparecendo aqui, que perguntava de quantos modos o número inteiro podia ser pintado. Na verdade, pedia para dar uma expressão para isso. Mas, na verdade, o que a gente quer fazer é pintar cada um dos algarismos. Então, o 2, o 0, o 1 e o 3 devem ser pintados usando as cores branca, cinza ou preta, tá? De tal maneira que regiões vizinhas, quer dizer, regiões que tenham um segmento, uma curva as conectando, sejam pintadas de formas diferentes. Então, uma coisa aí que a gente procura sempre que possível fazer é aproveitar as questões também para ensinar alguma coisa para o aluno que está fazendo a prova. Tá? Então, a ideia aí foi mostrar, iniciar o problema, mostrando como é que o problema podia ser resolvido para o algarismo 2. Tá? Então, o algarismo 2, então, você vai ter que pintar o algarismo 2. Tá? Então, o algarismo 2, ele tem uma disposição assim, né? Tem 3 regiões. Tá? Então, de quantos modos eu posso fazer
a pintura aqui desse algarismo. Bom, vou pegar o meu chapéu aqui de pintor, pegar meus pincéis, tá? E vou me colocar, tá, na posição de quem vai ter realmente que pintar esse algarismo. Tá? Nesse caso, eu posso começar a minha pintura, tá, por qualquer uma das regiões. Tá? E aí, se eu começar por essa aqui, quantas são as possibilidades de escolha dessa cor? 3. Quando eu passar para a segunda região, e aí é importante que, na hora de fazer isso, a segunda região seja essa, não essa. Tá? Se você quiser escapar da dificuldade de considerar a região vizinha, você erra. Porque se você passar direto para essa, são 3 possibilidades, mas aí vai depender dessas cores serem iguais ou não para o número de possibilidades aqui. Então, você tem que usar o fato de que escolheu uma cor aqui para passar para a região vizinha. Então, essa região vizinha pode ser pintada de quantos modos? 2. Pode ser qualquer coisa, exceto a cor que foi utilizada aqui. Tá? E, finalmente, a última região, novamente o mesmo raciocínio, pode ser qualquer cor, exceto a que foi utilizada aqui. 2 possibilidades. Então, o enunciado está lembrando aí ao aluno como o princípio multiplicativo pode ser usado para fazer essa contagem. Tá? Então, o item A procura dar uma oportunidade para o aluno resolver um problema muito simples, né? Está seguindo aqui, tá, o exemplo aqui do que foi feito com o 2. Então, de quantos modos a gente pode pintar o 1? Quantas são as possibilidades? Não, o resultado final é 6, porque a primeira região eu posso pintar de 3 modos, tá? A segunda região eu posso pintar, uma vez escolhida a cor da primeira, pode ser qualquer coisa, menos a cor aqui da primeira. Tá? O resultado é 3 vezes 2 igual a 6. Vou fazer um comentário. Os livros didáticos, muitas vezes, enunciam o princípio multiplicativo de uma maneira inadequada, restritiva. Tá? Vários livros eu já vi que enunciam o princípio multiplicativo assim. Se as 2 escolhas são independentes, então o número de possibilidades é P vezes Q. É restritivo porque essas 2 escolhas aqui não são independentes. Tá? Se você pintou essa aqui de cinza, essa aqui não pode ser cinza. Então, as escolhas não são independentes. O que acontece é que o número de possibilidades é sempre o mesmo. Tá? Então, não é que as escolhas devam ser independentes. Para você poder usar o princípio multiplicativo, o que precisa é que o número de possibilidades não dependa, não é a escolha em si, é o número de possibilidades que não dependa do que aconteceu antes. Tá? Então, 3 vezes 2 tá, igual a 6. Aí o próximo item, tá, é para o 3, que é representado aqui desse modo, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Tá? Qual o número? Oi? Ah, tem mais gomos aqui, né? Tem mais regiões. Tem razão. Isso. Então, quantas são as possibilidades aí de preenchimento? Então, onde é que a gente tem que tomar cuidado aqui? Hein? Por que o 3 é diferente do 2 e do 1? Porque tanto o 2 quanto o 1 são coisas perfeitamente lineares. Né? Aqui tem uma confusãozinha aqui. Né? Aqui tem uma confusãozinha, tá? Aqui. Inclusive, isso até nem é necessário para o problema, mas, de uma certa maneira, sugere até que a gente comece por essa confusão. Tá? Então, para usar, tá, o
o princípio multiplicativo da maneira como é sugerido ali pelo terceiro item, tá? O melhor, tá, era começar logo por essa confusão. Aqui tem uma dificuldade. Tá? Ou seja, tem 3 regiões que estão em contato entre si. Então, por onde é que vocês começariam? Por qual delas? Parece razoável começar por essa que é diferente aqui, né? Vamos começar por ela. Quantos modos eu tenho para pintar essa região? 3. Tudo bem. Bom, agora essas duas aqui, tanto faz começar por uma ou por outra. Tá? Então, essa aqui, uma vez escolhida essa cor, de quantos modos eu tenho para essa aqui? 2 possibilidades. Mas aí, uma vez que eu tenha escolhido essas 2 cores, por exemplo, branco e cinza, o que acontece com essa aqui? Porque isso aqui deu uma certa confusão aqui na figura, tá? Porque tem uma separaçãozinha aqui. Tá? Os alunos, a gente até teve que considerar na hora da solução, quem considerou que não havia que a figura não ficou realmente muito boa. Mas tem aqui um segmento. Tá? São regiões diferentes. Tá? Então, quantas são as possibilidades que eu tenho para essa região? Uma só. Porque se aqui é branco, aqui é cinza, aqui só resta preto. Uma vez tendo feito isso, tá, o resto é como nos casos anteriores. Quantas possibilidades para essa aqui? 2. Qualquer coisa menos essa. Quantas possibilidades para essa aqui? 2. Qualquer coisa menos essa. Tá, então, o número de possibilidades é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 8 vezes 3, 24 possibilidades para pintar o 3. Finalmente, o 0. Então, o 0 Então, o 0, ele foi colocado aqui como no item C, exatamente porque ele traz uma dificuldade adicional. Tá? Então, de quantos modos a gente pode pintar o 0? Bom, vamos lá. As regiões, tá, elas são completamente indiferentes. Tá? Então, você pode começar por qualquer uma delas. Então, vamos pintar essa aqui. 3 possibilidades. Tá? E aí? Então, vamos numa direção aqui. Essa tem 2 possibilidades. Tá? E agora? Qual que vocês querem ir? Para essa ou para essa aqui? Continua reto. 2 possibilidades. Tá? E agora? Quantas possibilidades? Essa é a palavrinha, tá? Quando a gente chega nessa conclusão, tá? É sinal, tá, de que, apesar da gente ter feito tudo de acordo com o manual, tá, de acordo com essa atitude recomendada, tá, a gente não conseguiu, isso acontece, tá? A gente não conseguiu resolver o problema, tá, usando unicamente, tá, o princípio multiplicativo. Tá? Então, o princípio multiplicativo, todo mundo entendeu por que depende aqui? Então, digamos que você tenha escolhido branco aqui. Tá? Aqui você tem 2 possibilidades, pode ser cinza, tá, ou preto. Digamos que tenha sido cinza. Tá? Aí, quando você vier para cá, pode ser preto ou branco. Mas a conclusão de
quantas são as possibilidades aqui vai depender. Porque se for preto que você escolheu, tá? Então só tem uma possibilidade de escolha, tem que ser cinza, porque tem que ser diferente dessas duas. Mas se por acaso você tiver escolhido branco, tá? Aí pode ser cinza ou preto. Então depende do caminho que a gente seguiu. Mas quando a gente resolve o problema usando essas técnicas, a correção, o ajuste que a gente tem que fazer fica evidente também aqui pelo andamento do problema. Depende de quê? Depende de quê aqui? Depende se essa cor aqui foi a mesma, tá? Ou diferente da cor inicial. Quer dizer, a cor que fica oposta a ela, tá? Ter sido a mesma ou diferente. Então, a gente tem dois casos para examinar, e aí a gente tem que fazer esse passo. Tá? Não foi possível a gente resolver o problema de tal maneira que o número de possibilidades seja sempre... Então, se isso aqui se quebrar, então, se você tiver essa situação aqui, por exemplo, tá? Não pode mais usar a multiplicação. O que você tem que fazer? Você tem que contar separadamente esse caso e esse aqui, que é o que a gente vai fazer. Então, quando tudo dá certo, a multiplicação abrevia esse processo da soma. Tá? Quando não dá certo, a gente tem que dividir em casos. Então, qual é a... Eu vou numerar essas regiões aqui. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, quais são as duas situações? Então, tem dois casos. O primeiro caso é regiões 1 e 3 com a mesma cor. E o segundo caso, regiões 1 e 3 com cores diferentes. Então, eu vou contar separadamente esses casos e vou fazer o que com esses resultados? Somar. Minha resposta final vai ser uma resposta desse tipo. Essa coisa que, professor, eu tenho que somar ou multiplicar. Então, eu acho que um aluno que, de fato, aprende a resolver problemas de contagem, tal, construindo as coisas, usando o princípio multiplicativo, a pergunta não se coloca. Óbvio que tem que somar aqui, contando separadamente essas duas situações. Agora, em cada uma dessas situações, tá, eu vou usar o princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Se as regiões 1 e 3 tiverem a mesma cor, tá, então, quantas são as possibilidades? Então, fazendo um esqueminha aqui. Então, essas regiões têm a mesma cor. Então, a primeira coisa é escolher que cor é essa. Quantas são essas possibilidades? 3 possibilidades para escolher essa cor. Digamos que tenha sido branco. Aí, para essa região, quantas são as possibilidades? 2. Para essa região, quantas são as possibilidades? 2 também. Então, 3 vezes 2 vezes 2, 12. Tá? Segundo caso, regiões 1 e 3 com cores diferentes. Então, se elas têm cores diferentes, fazendo um esqueminha aqui de novo, vou escolher a cor da região 1. Quantas possibilidades? 3. Depois eu vou escolher, digamos que tenha sido branco, vou escolher a cor da região 3. Quantas possibilidades? Se elas têm que ser diferentes, né, que é o que eu estou nesse caso, há 2 possibilidades. Por exemplo, escolhi preto. Aí o que acontece com essas 2 regiões? Só tem um jeito de pintar essas 2 regiões.
Tem que ser o cinza. 6 possibilidades. Então, o resultado é 12 mais 6, que é igual a 18. Ok? Muito bem. Então, uma mensagem, tá, que eu queria passar para vocês aqui. Olha só, dá para fazer muita coisa, mas muita coisa interessante com contagem, sem fórmula nenhuma. Tá? Não apareceu fatorial, não apareceu números combinatórios, não apareceu nada. Tá? Aí você vai dizer, então, essa coisa toda que a gente aprende no ensino médio, tá? Combinações, permutações, arranjos, tá? É inútil. Bom, o Morgado sempre defendeu que arranjos são inúteis. Por quê? Arranjo, tá, é uma mera expressão do princípio multiplicativo em ação. Então, não há nenhuma razão para você, de fato, ensinar arranjos como um método de resolução de problema. Então, no ensino médio, talvez você tenha que falar em arranjo, até porque, de vez em quando, aparecem questões idiotas em vestibular, em qual o aluno tem que usar isso. Até no Enem apareceu uma questão bastante idiota, que perguntava qual é o tipo de agrupamento que você tinha que utilizar para resolver um determinado problema. Então, talvez o aluno tenha que saber o que é isso, mas não como um instrumento para resolver problema. Permutações, quer dizer, o problema do número de permutações simples é um problema clássico e que serve para introduzir uma notação que é muito comum na matemática. Tá? Então, falar em permutações simples, tá, é como um problema simples também de ser resolvido pelo princípio multiplicativo. Por quê? Qual é o problema das permutações simples? Número de modos de você ordenar N objetos. Então, a resposta é, vou formar esse grupamento. O primeiro objeto pode ser escolhido de N modos, segundo de N-1, o último de um modo. Tá? E esse resultado é o produto N, N-1, 1. E aí, é conveniente a gente definir isso aqui como sendo N fatorial. É uma notação importante, porque aparece, de fato, na resolução de muitos problemas. É uma abreviatura conveniente da gente ter. Tá? Então, falar em permutações simples, não no ensino fundamental, claro. Tá? Estou falando agora já no ensino médio. Essa é uma notação que os alunos deveriam conhecer. E tem um problema que esse sim, a fórmula é uma fórmula essa é importante. Que é o número de combinações de N objetos tomados P a P. Isso na linguagem clássica, tá? É a mesma coisa que o número de subconjuntos com P elementos extraídos de um conjunto que tenha N elementos. Tá? Essa fórmula, que corresponde, representada normalmente por um desses símbolos aqui, tá? Esse é o símbolo mais usado no ensino médio, esse aqui é o símbolo que aparece aí na literatura matemática de modo geral, aí do ensino superior, tá? É o mais utilizado. Tá? Então, esse problema é importante porque ele é difícil de ser resolvido pelo princípio multiplicativo. Então, se eu quero extrair, tá, um subconjunto de P elementos de um conjunto com N elementos, eu poderia pensar que o que eu vou fazer é escolher esses elementos um a um. Então, para o primeiro elemento, eu tenho N possibilidades.
Para o segundo elemento, tá, eu vou ter n menos 1 possibilidades. Para o último elemento, eu vou ter n menos p menos 1 possibilidades. Né? Pela lei de formação aqui, é um produto de p termos, vai terminar em n menos p menos 1. Só que essa resposta está errada. Tá? Esse não é o número de subconjuntos. Não é o número de subconjuntos porque eu falei em primeiro elemento, segundo elemento, pésimo elemento. Mas quando eu escolho um subconjunto de um conjunto, não tem essa de ordem. Então, o subconjunto, se eu extrair um subconjunto ABC ou um subconjunto CBA, é o mesmo subconjunto. E nessa minha contagem, eles estão sendo considerados distintos, que eu estou escolhendo o primeiro. Então, eu tenho que fazer uma correção. Qual é a correção que eu tenho que fazer? É observar que cada subconjunto está aparecendo tantas vezes quanto as maneiras de ordenar esses elementos. Ora, mas isso é este problema aqui. Então, este número tem que ser dividido por p fatorial. Tá? Então, esse é um problema difícil. Tá? Essa fórmula combinatória tem que fazer parte aí do repertório, tá, dos alunos para resolver problemas de contagem. Tá? Mas eu volto a dizer, simplesmente apresentar a fórmula não vai longe. Tá? Eu quero ilustrar isso aqui com um problema que caiu no exame de acesso do Prof. Mate. Qual é? Não está aberto aqui? Não, está aqui atrás. Este aqui. Pronto. Essa questão 2 aqui, tá? No primeiro exame de acesso do Prof. Mate, caiu essa questão 2. Então, você tem uma equipe esportiva composta por 6 jogadoras que está disputando uma partida de 2 tempos. Tá? Podíamos atualizar aí com as possibilidades que o Filipão tinha no jogo aí contra a Alemanha. Tá? Mas aqui era uma equipe, vôlei talvez, tá? E aí no intervalo do primeiro para o segundo tempo, é bem o que acontece em vôlei, podem ser feitas até 3 substituições e para isso o técnico dispõe de 4 jogadoras no banco. E pergunta quantas formações distintas podem começar o segundo tempo. Então, este problema para você resolver, você precisa usar combinações simples, tá? Mas não basta. Se só sabe a fórmula, você não faz nada nesse problema. Então, na verdade, para resolver esse problema, a gente precisa usar esse conhecimento, né, atrelado ao significado das operações. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tá, é observar que eu vou ter que tratar separadamente, tá, o número de substituições. Então o número de substituições pode ser o quê? Até 3 substituições. Então, o número de substituições que o técnico pode fazer pode ser 0, 1, 2 ou 3. Certo? Em cada um desses casos, o que o técnico tem que fazer? Ele tem que escolher quem sai,
tem que escolher quem entra. Tá? E essas duas escolhas, de quem sai e quem entra, são escolhas independentes aqui no processo. Então, vai se aplicar o princípio multiplicativo. Então, se ele fizer 0 substituições, de quantos modos ele pode escolher quem vai sair? De um modo, tá? Não vai sair ninguém. Essa é o subconjunto dos que vão sair, é o conjunto vazio. Isso é uma possibilidade. De quantos modos ele vai escolher quem entra? Não entra ninguém. Uma possibilidade também. Se ele fizer uma substituição, então, quantos times diferentes ele pode montar com uma substituição? Não, ele tem que escolher quem vai sair. De quantos modos ele pode escolher quem vai sair? 6 modos. De quantos modos ele pode escolher quem vai entrar? 4. E o resultado vai ser este produto, 6 vezes 4. Então, tem 24 times que ele pode formar fazendo uma substituição. Escolhe quem vai sair, escolhe quem vai entrar. Quantos times ele pode formar fazendo 2 substituições? Então, fazer 2 substituições significa escolher um subconjunto de 2 pessoas do time que está jogando e escolher um subconjunto de 2 pessoas da resto da equipe que está no banco. Então, aqui, ele pode escolher quem vai sair de combinação de 6 2 a 2 modos. Pode escolher quem vai entrar de combinação de 4 2 a 2 modos. Então, aqui vai dar 6 vezes 5 sobre 2, 15, não? Vezes combinação de 4, 2 a 2, 4 vezes 3 sobre 2, dá 6, 15 vezes 6, 90. E, finalmente, ele pode fazer 3 substituições. Para isso, ele tem que escolher quem sai, que vai ser a combinação de 6, 3 a 3, tem que escolher quem entra. Combinação de 4, 3 a 3. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, que é 6. É 20, né? Aqui dá 4. Combinação de 4, 3 a 3 é o mesmo combinação de 4, 1 a 1, porque resolver quem vai entrar é a mesma coisa do que resolver quem não vai entrar. Então, isso vai dar 80. E aí, a resposta é o quê? A soma. 1 mais 24, mais 90, mais 80, 170, mais 25, 195. Então, isso ilustra uma situação em que combinações simples foram essenciais. Mas, se você não tiver o significado das operações, você não faz nada nesse problema. Não adianta saber a combinação simples. Ok? Muito bem. Hoje à tarde vocês vão trabalhar em outros problemas, todos eles também extraídos de exames do Prof. Mate e da OBMEP, tá, para exercitar essas ideias. Tá bom? Nos vemos depois. Tá ótimo. Obrigado.